Então, sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindas. Vai ser uma aula mesmo, então, quem quiser aí fazer anotações, pode fazer anotações aí. Eu vou estar explicando muita coisa que vocês vão, que já vocês vão poder usar na vida de vocês aí já, tá? Então, preparei um conteúdo muito legal, muito bacana para a gente hoje. Vou falar aí, vou dar, muita coisa que vocês vão poder usar na vida de vocês aí, tá? E depois a gente vai fazer a meditação e Karine, que vai dar o seu depoimento, já está aqui conosco, né? Karine, já vou te agradecer aí mais uma vez de você compartilhar com o grupo aí a tua experiência. Então, que foi aí, que é uma... assim, foi fantástico, né, Karine? A tua cura foi, assim, um momento muito especial daquela turma, né? Cada turma tem tem o seu momento especial, tem o que acontece ali de transformação com a turma, né? E a Karine hoje vai compartilhar aí essa transformação que ela teve aí na vida dela, com essa cura de intolerância à lactose e de alergia ao glúten, né? Então, algo que era bem sério. Acredito que será um momento em que a gente vai estar junto aí. Eu vou tentar compartilhar o máximo que eu conseguir aqui com vocês. A gente vai buscar aí, né, relembrar tudo que a gente já sabe, né, porque essa volta que a gente faz aí para dentro da gente, esse autoconhecimento e até a técnica do Theta Healing, a gente relembrar o que a gente já sabe, né. Então, acredito que cada um que está aqui não é por acaso, coincidências não existem, né? Se você está aqui porque você sentiu aí que essa aula vai poder te ajudar, vai te trazer algo muito especial, né? Então, que é um convite do universo, né? E por que eu falo isso, que coincidências não existem? Porque a forma como eu fui levada a conhecer o Theta Healing, a saber do Theta Healing, né? Então, a forma como eu cheguei no Theta Healing foram várias coincidências, né? E aí a gente sabe que coincidências não existem, que são várias, assim, movimentos que o universo faz para a gente estar em determinado lugar, porque aquilo ali, muitas vezes a gente está buscando de alguma forma, a gente está buscando algo, né? E a gente nem sabe exatamente como é que a gente vai chegar naquele nosso objetivo, mas aí o universo vai trazendo esses caminhos, o que a gente precisa para chegar ali. Então, eu sou uma buscadora de muitos anos, né, nessa questão do autoconhecimento. Sempre gostei disso desde criança. E fiz vários cursos nessa área. E quando eu estava terminando o curso de parapsicologia e ciências mentais, eu comecei a atender com hipnose e regressão e reprogramação mental. Então, ali, a partir da formação ali em 2016, eu já tinha reiki também, eu comecei a atender várias pessoas com essa técnica de hipnose e regressão e reprogramação mental. E algumas pessoas eu sentia que tinham dificuldade em entrar em transe hipnótico, porque na hipnose a gente consegue acessar o subconsciente e aí a gente consegue fazer as reprogramações. Vou falar um pouquinho mais ali para frente para vocês sobre essa questão do subconsciente, por que é tão importante a gente trabalhar no nosso subconsciente, por que a gente tem mudanças e todas essas possibilidades de uma forma muito mais rápida quando a gente trabalha no nosso subconsciente. E aí eu comecei a pensar, buscar uma outra ferramenta que também trabalhasse com a reprogramação do subconsciente
para aquelas pessoas que não entravam em hipnose, que não conseguiam, que tinham algum bloqueio. Não são todas as pessoas que entram em transe hipnótico. E aí começou a aparecer o Theta Healing, né? Eu abri alguns vídeos no YouTube para assistir, eu gosto de assistir muitas aulas, assim, vários canais, e aí uma instrutora de outra técnica lá mais comentou do Theta Healing, aí uma outra pessoa comentou, e aquilo começou a me despertar, né? Eu buscar o que é o Theta Healing. E aí, eu olhei na época, não tinham a formação online, ela foi liberada durante a pandemia, ali antes era só presencial, e ela só tinha nas capitais, assim, não estava muito difundido ainda no Brasil. E eu comecei a olhar e pensar, vou me organizar para ir para uma, né, para outra cidade para poder fazer o curso. E eu fui conhecer um espaço de uma amiga minha que fez o curso da psicologia transpessoal, que na época era formação holística de base da Unipaz. E ela abriu um espaço holístico perto de onde eu morava. Eu fui conhecer o espaço e lá conversando com ela sobre o que eu estava trabalhando e tal, ela comentou que viria uma instrutora de fora dar o curso do Theta Healing, um DNA básico, ali no espaço dela. E aí eu falei, bom, isso é um chamado, são várias coincidências, vários lugares eu vendo o Theta Healing, uma constante minha tinha perguntado se eu estava trabalhando com Theta Healing também, se eu conhecia, e chegando ali, ia ter o curso ali naquele espaço. Então, eu falei, vou fazer. E quando eu cheguei no primeiro dia à noite do curso, eu senti uma alegria muito forte, muito grande, e eu sabia que aquela alegria ali não era minha. E depois eu fui entender que era a minha equipe espiritual ali, os meus mentores, que tipo, tinham finalmente, assim, bom, ela entendeu, né, o chamado e foi fazer o curso. Que bom que ela conseguiu entender o chamado e foi fazer o curso, né? Então, cheguei nesse ponto ali para fazer o curso. E depois eu fui entender que, de fato, o Theta Healing iria mudar a minha vida, porque é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta muito completa, uma ferramenta que te possibilita fazer inúmeras coisas, como se você juntasse várias técnicas numa só, né? E eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês como é que funciona. Então, vamos lá. Então, como é que eu coloquei lá, eu falei que eu iria contar como é que o Theta Healing mudou a minha vida, né? Então, eu acho que pelaquela foto ali, não é para assustar ninguém essa foto aí, tá? Mas é uma foto de 2014 e, assim, dá para ver pelo semblante, pelo olhar, o quanto eu fiz de transformação interna, de reforma íntima, né? Porque mesmo que eu estava ali com o pessoal da parapsicologia nesse dia, né? A gente sempre saía no sábado à noite, quando tinha aula, ia para alguma lanchonete, restaurante, para confraternizar e para comentar sobre a aula. E eu estava ali, estava num lugar que estava bacana, com pessoas que eu gostava de estar. E a expressão ali do meu olho mostra, né, o quanto eu ainda tinha questões que eu precisava resolver dentro de mim, né? E hoje, assim, é totalmente diferente, né? Eu olho para essa foto, eu consigo identificar ali muita dor, muito sofrimento que tinha e que eu fui tratando e liberando e que foi possível com o Theta Healing. Né? Então, assim, o Theta Healing, ele me trouxe a cura da depressão. Eu tive depressão quando ali desde no início da adolescência ali, transição, né? Infância, adolescência, e nessa época aqui eu ainda tratava a depressão, né? Então, e o Theta Healing com a limpeza de crenças, com a reprogramação mental, com toda com os downloads de sentimento, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, quanto eu fui liberando, né, de ressentimento, a gente trabalha isso no Theta também, libera ressentimento, remorso,
vai liberando todos esses sentimentos, e tudo isso fez com que hoje eu não tenha mais depressão, hoje eu não tenha mais pensamentos de que a vida não vale a pena, de que, ai, para que eu tô aqui, é muito sofrido, é muito difícil. Então, isso era tudo um conjunto de pensamentos e sentimentos que eu tinha por toda uma história, várias questões, mas que tinha ali e que eles estavam sempre presentes, mesmo se eu estivesse num lugar onde eu estava com pessoas legais, que eu estava me divertindo, eu tinha esse sentimento dentro de mim. E com o Theta Healing eu consegui limpar e liberar tudo isso. Eu também me reconectei com a minha espiritualidade. O Theta Healing, vou falar ali um pouquinho mais para frente, mas ele traz a questão de você se conectar com a energia da fonte criadora. Então, essa é a base do Theta Healing. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor ali para vocês. Mas eu consegui me reconectar com a minha espiritualidade, com esse pilar que é tão importante na nossa vida, né? A gente tem o pilar mente, emoções, a gente tem o pilar físico e a gente tem o pilar da espiritualidade. E eu estava totalmente desconectada desse pilar. E o Theta Healing me trouxe isso, me trouxe essa reconexão com a espiritualidade. Bom, tive muita expansão de consciência também, reprogramação mental ali, como eu comentei, então das crenças, de toda essa mudança aí de pensamentos e sentimentos. E hoje o Theta Healing ele me trouxe, né? Ele me alinhou e ele possibilita que eu viva a minha missão de vida. Hoje eu sei que eu estou no lugar certo, fazendo o que a minha alma se propôs a fazer quando eu vim para cá, que é estar passando conhecimento, que é estar ajudando as pessoas nesse processo de cura, de autoconhecimento, de desenvolvimento. Então, eu sei que hoje eu estou vivendo a minha missão de vida. E só foi possível porque eu fiz todas essas reformas internas minhas e, e hoje eu consigo ajudar as pessoas nesse caminho também. E eu consegui isso principalmente com o Theta Healing. Eu fiz muitos cursos, muitas ferramentas. É claro que hoje nos atendimentos acabo trazendo também toda a minha experiência e todo o conhecimento que eu tive, né, até com a parapsicologia, com a psicologia transpessoal, mas a técnica em si que eu uso de transformação é o Theta Healing. E eu realizei, entre outros sonhos, né, entre outros vários sonhos, eu realizei o sonho de morar na praia. Hoje eu moro na praia e esse sempre foi o meu sonho. E eu tive eu co-criei isso na minha vida, né? Eu manifestei. Então, a meditação que a gente vai fazer hoje é uma meditação que eu vou ensinar vocês a co-criarem o que vocês desejam na vida de vocês. Então, e é possível. E eu sou prova disso, e muitos alunos meus, muitos constantes também, estão fazendo mudanças extraordinárias na sua vida. Por quê? Porque fazem essa mudança dentro de si primeiro, fazem toda essa reprogramação aí do subconsciente. Certo? Vamos adiante. Um pouquinho mais para frente eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, então se tiverem perguntas aí, vão colocando no chat ou vão anotando que daqui a pouco eu abro para a gente conversar e tirar dúvidas, tá bom? Bom, então vamos lá, vou falar um pouquinho do Theta Healing, né? Como é que o Theta Healing surgiu, né? Então, quem canalizou essa técnica foi a Vaiana Stibel. A Vaiana Stibel, ela é uma americana e ela descobriu um câncer de fêmur quando ela tinha em torno de uns 30 e poucos anos. Hoje a Vaiana ela está com 59, ela faz 60 no começo do ano, ela faz 60 anos no início do ano que vem. Então ela descobriu um câncer de fêmur e ela sempre foi muito intuitiva, então ela começou a buscar possibilidades de se curar, porque os médicos falaram para ela que ela não tinha cura.
e que ela tinha alguns meses de vida só. E aí, nesse processo todo dela, né, ela recebeu intuitivamente que ela podia se curar, reprogramando a mente dela, reprogramando, comandando essas mentes, comandando essas curas para o corpo. E foi o que ela fez. Ela fez um comando de cura e ela se curou desse câncer. Ela relata depois nos livros, né, que ela, assim, ela duvidava no início também, mas assim, ela não tinha, ela chegou num ponto que ou ela fazia alguma coisa para ela se salvar, e ela tinha filhos pequenos, né, na época, e ela pensava muito nos filhos, quem iria criar os filhos dela, né, e ela aplicou primeiro em 2 pacientes que ela atendia com naturopatia, e ela viu que funcionava, e aí ela resolveu aplicar nela também. E ela fala que ela teve uma cura instantânea, que toda dor que ela sentia na perna passou instantaneamente, e a perna dela que estava retraída por causa do músculo ali, ela usava uma bengala, né, por causa da dor, e ela não conseguia apoiar, voltou ao tamanho natural. A perna dela tinha encolhido alguns centímetros, né? Porque tinha essa retração muscular. E aí ela começou a desenvolver toda a técnica e entender como é que funcionava, o que tinha acontecido, porque foi totalmente intuitivo no começo, né? Então, assim, no curso eu aprofundo a história dela, falo mais, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como surgiu a técnica. Então, o que é o Theta Healing? É uma técnica de cura energética que, a partir de uma meditação específica, que eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Essa meditação, a gente acessa a frequência cerebral Theta. A Vaiana fala que, a partir da meditação que ela desenvolveu, quando a gente se conecta ali com a fonte criadora, com o sétimo plano, que é a luz branca na meditação, a gente chega num ponto que a gente está expandindo a consciência, a gente está se conectando com essa fonte criadora. E a partir dessa conexão, a gente faz os comandos os comandos de cura, os comandos de limpeza energética, os comandos de cocriação, os comandos de reprogramação do subconsciente, ou seja, cancelar uma crença limitante, instalar uma crença fortalecedora, os downloads de sentimento, as manifestações que a gente deseja da alma gêmea, por exemplo, a gente faz as limpezas, as conexões, né, que a gente tem com as outras, a energia que a gente compartilha muitas vezes com as outras pessoas e que está nos influenciando, a gente pode fazer esse porte energético. Então, tem inúmeras possibilidades que a gente vai aprofundando durante os cursos, tá? Então, e a Vaiana sempre fala que quando a gente faz o Theta Healing, quem faz essas mudanças, essas curas, é a energia da fonte criadora. A gente, o terapeuta, quando está aplicando em outra pessoa, quando a gente aplica na gente mesmo, a gente está sendo um canal para essa energia da fonte criadora. A gente está sendo um canal que está direcionando essa energia para o que a pessoa precisa, ou para aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer mudar na gente. E aí a gente pode fazer isso a nível físico, mental, emocional e espiritual. A gente pode trabalhar em todos os aspectos da nossa vida também, todas as áreas, né, da nossa vida. Então, a Vaiana fala também que quando a gente está em estado Theta, é como se a gente voltasse lá para quando a gente é criança. A criança, até os 7 anos de idade, ela está com... a gente não fala que é uma esponjinha, que tudo que ela ouve, ela absorve. Por quê? Porque ela está na frequência Theta ainda, porque todo o racional ainda está sendo formado, então ela está lá no estado Theta, ela está muito com o subconsciente muito acessível, né? E a Vaiana fala que quando a gente entra em Theta, a gente volta a ter esse acesso ao subconsciente
para reprogramar o subconsciente. Então, a gente consegue mudar padrões, crenças, liberar mágoas, ressentimentos, liberar, assim, também tristezas, a gente consegue chegar na raiz da ansiedade, do que está provocando ansiedade, fobias, e aí o universo é infinito de possibilidades. Então, só para vocês entenderem o que é essa onda cerebral teta, né? Então, por isso o nome da técnica também, Theta Healing, healing de curando em inglês e teta da onda cerebral teta. Então, quando a gente está num estado mais alerta, desperto, a gente está em beta, ou seja, a nossa atividade cerebral ela está alta. Quando a gente baixa um pouco essa atividade, a gente entra em alfa, e num estado profundo de meditação, a gente está em teta. A gente entra em teta todos os dias antes de dormir, porque se a gente está com a nossa mente muito agitada, atividade cerebral muito agitada, a gente não consegue dormir. Então, a gente tem que diminuir essa atividade, a gente tem que sair de beta, lá dos pensamentos acelerados, do racional muito ativado, para chegar em teta, que é o estado de relaxamento profundo, e aí a gente entrar em delta, que é o sono. Então, a meditação que vocês vão aprender hoje, para quem que é muito ansioso, tem dificuldade de dormir, é uma meditação que vai te ajudar muito nisso também. Então, você vai lembrar da meditação, o seu cérebro já tem aquele caminho neural, aquela informação da meditação, e vai levar de forma mais fácil você ao estado teta, baixando a atividade cerebral e fazendo com que você, proporcionando com que você durma com mais facilidade. Então, como eu falei antes, o único pré-requisito para receber uma sessão de teta ou para fazer o curso, para aplicar ensino em outra pessoa, o único pré-requisito é acreditar que existe um criador, né? Um criador de tudo que é uma fonte criadora, que aí você pode chamar também de vácuo quântico, de universo, de cosmos, Deus, Buda, Alá, como você quiser chamar essa energia. Então, o Theta Healing, ele não é uma religião, mas ele tem como pré-requisito que você tenha fé, que você acredite nessa energia, porque é uma técnica energética, uma técnica onde você faz todas essas transformações a partir dessa conexão com a fonte criadora. Então, aqui explicando um pouquinho melhor essa questão do funcionamento da mente, né? Como é que a gente faz essas mudanças, então, no nosso subconsciente? A gente precisa chegar nesse subconsciente, nessa parte onde estão guardados todos os nossos registros. A gente tem uma parte consciente, que é uma parte onde tem ali pensamento, organização, planejamento. Então, assim, a gente tem essa parte consciente, que é uma parte que representa aí de 8 a 12% do funcionamento da nossa mente. Os outros 80 e tantos por cento aí, né, 90% da nossa mente, ela é regida pelo nosso inconsciente ou subconsciente. Então, que são todos os nossos registros, as nossas memórias, tudo que a gente aprendeu, né? Tudo que a gente sentiu desde lá da gestação. Então, a gente vai guardando todas essas referências, tudo que a gente viu as outras pessoas fazerem, tudo que a gente passou, todos os nossos os momentos mais marcantes de descarga emocional mais forte, né? Também toda a nossa parte instintiva, que responde pelo pela nossa sobrevivência. Então, tudo isso aí está no nosso subconsciente e a gente consegue acessar ele usando o Theta Healing para fazer essas reprogramações que a gente precisa. Então, a gente cria aí ao longo do tempo, né, essas informações no subconsciente que a gente
chama aí de crenças, né? Crenças ou padrões. Então, as crenças, elas são a aceitação pela mente de que algo é verdadeiro ou real, muitas vezes sustentada por um sentimento. Então, por exemplo, a gente teve lá uma situação de rejeição. Então, o sentimento de rejeição vai sustentar aquela crença de que as pessoas não gostam de mim, ou eu não consigo me socializar com as pessoas, ou eu não consigo ter um relacionamento, porque sempre acabo me sentindo de alguma forma rejeitada, e por aí vai, né? Então, esses acontecimentos fazem com que a gente crie esses padrões, o subconsciente cria esses padrões, geralmente como uma forma de defesa, tá? Então, o nosso subconsciente, ele sempre trabalha para a gente se defender, né? E para a gente, para nos proteger. Mas muitas vezes isso faz com que a gente se auto-sabote, com que a gente deixe de conquistar o que a gente deseja, de manifestar na nossa vida o que a gente deseja. Então, as crenças são, né, nossas ideias, certezas, verdades, convicções. E elas são autorrealizáveis. Como assim? Quando a gente tem uma crença, por exemplo, essa de rejeição, cada vez que acontece uma situação onde eu sinto novamente rejeição, eu reforço as crenças de rejeição. Então, fica nessa roda sempre, né? Aí acontecendo sempre aquele. Inconscientemente, eu atraio também muitas situações, porque é o meu sistema de crenças, então, o que eu acredito, eu atraio para a minha vida, e ali acontece, isso fortalece a crença, então, fica nesse ciclo vicioso. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o Theta Healing, ele traz a questão da gente trabalhar essas crenças em 4 níveis. Então, existe o nível primário ou central, que é o nível onde são crenças que a gente recebe na nossa, até, assim, desde o momento da gestação. Então, o nosso primeiro contato com o mundo, a primeira infância, no Theta Healing a gente fala que são crenças do nível primário. Depois a gente tem as crenças genéticas, então a gente traz muita informação dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade, porque agora tem estudos demonstrando que que o nosso DNA ele é mutável. Então, uma parte do DNA que não era mapeada ali, que está sendo estudada, demonstra que a gente, além de trazer aí características físicas, predisposição a doenças, a gente também traz padrões de comportamento da nossa ancestralidade. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Atendi uma moça que tinha compulsão alimentar. E aí fui investigar que informação do subconsciente fazia com que ela tivesse compulsão alimentar. Então, ela comia, se alimentava bem, mas ela comia em grandes quantidades, e ela me relatou que ela já se sentia saciada, que era suficiente, mas ela continuava comendo até ela terminar tudo que tinha na mesa. E ali eu fui investigar. A nível primário, ela não tinha nenhuma informação, né? Então, ela não passou fome, não passou necessidade. O subconsciente criar essa informação de que ela precisaria aí comer muito para guardar. E a gente foi a nível genético, no digging, que a gente faz dentro do Theta Healing, que é esse buscar a origem dessa crença, né? Ir na raiz da crença. E a gente descobriu ali que o avô dela passou pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, e ele passou muita privação de alimento, passou muita fome. E ela trazia esse registro. Então, ela não tinha passado fome na infância, mas o avô, sim, ela tinha esse registro genético no DNA. E isso foi ativado e ela desenvolveu essa compulsão alimentar.
a gente cancelou, usou o Theta Healing, fez a meditação, fez o comando para cancelar essa crença a nível genético, substituiu por alguns downloads de ela saber a sensação de estar satisfeita, de comer até se sentir satisfeita, de conseguir parar, de ter comida em abundância sempre, vários downloads assim. E em uma sessão que ela fez, ela curou a compulsão alimentar dela. Então, muitas vezes, questões que estão travando a nossa vida ou causando desordem, não foram algo que a gente vivenciou, né? Mas sim que a gente trouxe dos nossos ancestrais. E aí a gente pode fazer essa liberação. E é muito legal, porque quando a gente libera da nossa ancestralidade, a gente está sendo uma contribuição também para essa ancestralidade, para que isso seja curado na ancestralidade também. Então, é muito lindo quando a gente faz esse trabalho de ancestralidade. O outro nível que a gente trabalha de crença dentro do Theta Healing é o nível histórico, que seria o de vidas passadas, para quem acredita em reencarnação, ou a nível do inconsciente coletivo, né? De ancestralidade mais antiga, que é o nível histórico. E também tem as crenças que ficam a nível de alma, que são aquelas crenças muito profundas, que são cicatrizes assim na nossa alma. Então a gente consegue trabalhar nesse nível também. Aqui alguns exemplos de crenças limitantes. A vida é difícil, não mereço ser feliz, não posso ter ou ser mais feliz do que a minha família, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou inteligente o suficiente, só se evolui sofrendo, a vida tem que ser uma luta. Então, quem aí assim, se identificou com alguma dessas crenças, né? Então, bom, aqui são só alguns exemplos, né? Então, tudo que a gente vai ouvindo durante a nossa vida, isso vai ficando gravado lá no subconsciente, ou que a gente traz a nossa ancestralidade, de outras vidas, né? Outras existências, para quem acredita nisso. Então, muitas vezes a gente não consegue manifestar o que a gente deseja na nossa vida, porque a gente está preso em alguma crença limitante. Então, quando a gente limpa essa crença limitante, a gente libera essa crença limitante, a gente expande, a gente sai do limite, né? A gente quebra esses limites na nossa vida e a gente vai expandir de uma forma aí muito grande, a gente vai conseguir atrair novas possibilidades para a nossa vida, uma nova realidade para a nossa vida. Então, a gente tem que na crença, mudar esse padrão que está impedindo, que está desatualizado. Eu sempre falo, em algum momento essa crença serviu, mas agora já não está mais servindo. E a gente vai lá nesse ponto e libera, faz essa reprogramação aí mental, muda o mindset e consegue fazer essas mudanças na nossa vida, tá? Então, eu vou abrir agora para algumas perguntas e daí na sequência a gente vai conversar aí com a Karine, né? E a Karine vai contar a experiência dela. Olá, boa noite. Karine. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu tenho uma dúvida. Tudo. Me chamo Nicolas, tudo bom? Prazer, boa noite. Seja A minha bem-vindo, Nicolas. Obrigado. A minha dúvida é assim: você começa a aula de Theta Healing, no caso, e durante toda a formação do curso, você aprende tanto a se autocurar e a curar ao próximo. Então, você pode usar todas as técnicas que você aprende em si mesmo. Sim, com certeza. O curso, ele é 30% teórico, 70% prático. Então, a gente vai vendo a teoria e já vai fazendo as trocas. Então, faz as trocas entre os alunos que estão no curso. Eu faço demonstrações também, explicação de como aplicar a técnica e a gente vai treinando e já vai aplicando. Então, você vai aprendendo ali no curso como aplicar em você
e como aplicar em outra pessoa. E aí você já sai do curso ali já podendo praticar e fazer. Ah, muito obrigado. Eu acho super interessante. Eu gosto de tudo que envolve, né, a espiritualidade, psicologia, e eu acho muito, muito realmente interessante. Obrigado. Ah, que bacana. Esclareceu a tua dúvida, Nicolas? Era isso? Sim. Ah, joia. Que bom que você está aqui conosco. Se você gosta de todo desse universo, com certeza o Theta Healing aí é uma ferramenta que você vai se apaixonar. Tenho certeza disso. Perfeito, obrigado. Joia. A Michelle aqui, só antes da gente começar, a Karine Michelle fez uma pergunta aqui. Então, consigo curar síndrome do pânico, lugar fechado, elevador, avião? Meu sonho é viajar de avião. Sim, Michele, com certeza. Síndrome do pânico. Atendi uma moça esses dias ainda que ela tinha medo de dirigir também, não tinha passado na prova prática, e ela fez a sessão comigo, a gente descobriu o que acontecia ali, né? Qual a origem do medo de dirigir. E ela fez a prova e depois ela mandou mensagem que ela tinha passado na prova prática. Então, todos esses medos, né, esses pânicos, sim, a gente vai lá na origem, a gente descobre qual é a causa, porque quando a gente descobre a causa, a gente faz a reprogramação do subconsciente e aí a gente tem a cura. É fantástico. Joia. Mais alguém, se tiverem perguntas, podem ir colocando aqui no chat, tá? Então, vamos lá. Então, vamos conversar com a Karine. Karine, gratidão imensa de você estar aqui conosco, de compartilhar a tua história, né? Foi, assim, muito lindo. Eu acho que vale muito a pena a gente contar um pouquinho do que aconteceu para o pessoal. E assim, a Karine fez o curso básico avançado do Theta Healing comigo, né, Ká? E essa cura aconteceu durante as práticas ali, as trocas no curso básico. Então, foi numa demonstração, eu estava demonstrando como fazer o digging, que é essa escavação para chegar aí na raiz da crença, na raiz do que causa desordem no subconsciente, e a Karine, ela se voluntariou ali para aquele momento, né, para fazer a demonstração para a turma, né, e sempre é um ambiente, assim, de muito, um ambiente muito acolhedor, né, a turma, ela cria um vínculo, assim, um respeito e um acolhimento, um apoio dentro do grupo que é muito fantástico. E aí a gente fez ali um digging para trabalhar uma determinada questão que a Karine trouxe, e acabou reverberando na cura dela da intolerância à lactose e da alergia ao glúten. Sim, a Karine tinha os dois, né, Karine? Privilegiada. Pois então. Então, conta para nós um pouquinho de como foi esse processo, porque você contando, eu acho que tem assim uma riqueza de detalhes e o pessoal pode te fazer perguntas também aí, né? Se quiser saber mais, ficar com alguma coisa assim, tipo, não entendi ali o que aconteceu, pode estar aí perguntando, né? Então, vamos lá, então. Boa noite, né, a todos. E gratidão, Rafa, por me convidar, né, pelo convite, de poder estar aqui também contribuindo, né, sendo uma contribuição. Então, pessoal, eu tinha intolerância à lactose, era alérgica ao glúten, e o meu quadro era bem severo. Quando eu tinha algum contato com um dos dois, eu geralmente, quase sempre ia parar no hospital. E, assim, antes de descobrir toda essa alergia, tudo isso, eu vivia toda semana na Unimed tomando soro. Enfim, era uma loucura a minha vida. Para resumir isso tudo, pesei 47 quilos, vivia faltando vitamina, de tudo que era tipo.
E quando eu fiz o curso com a Rafa, do básico, como a Rafa mencionou, né, a gente fez ali a gente fez o digging, e eu trouxe ali, na hora, o que precisava, né, na verdade, ser curado. Eu vou falar, né, eu até comentei com a Rafa que se eu sentisse de falar, eu iria falar, eu tinha um sentimento de rejeição gigantesco da minha mãe, que eu trazia isso da minha mãe, e a gente nem tratou diretamente o glúten e a lactose, a gente tratou esse sentimento de rejeição que eu trazia comigo. E foi impressionante, assim, porque daí a gente fez a prática ali no curso, no domingo, e eu vim para casa, parecia que eu estava flutuando. Eu não estava em mim. E eu passei o resto do domingo assim, domingo à noite, segunda o dia inteiro. E na segunda, sem eu me dar conta, não me dei conta disso, eu fui na geladeira e peguei um pedaço de pizza que meu marido tinha pedido no domingo para ele comer, pizza com tudo que tem direito, tá? Lactose, glúten, completinha. E eu não me dei conta disso. Eu fui me dar conta que eu tinha comido um pedaço de pizza com tudo isso na terça-feira de manhã. E aí, quando eu me dei conta, eu disse, bom, eu comi e eu não passei mal. Olhei no meu corpo, porque geralmente eu ficava toda empipocada, né? Nada. Eu não senti nada, não tive nada, nem enjoo, que eu tinha bem muito mais do que isso, né? Nem enjoo eu tive. E aí eu resolvi comprar 2 chocolates. Para ter certeza de que realmente a coisa estava, né? Que estava sendo curado mesmo. E estava funcionando. E aí eu fui, comprei os 2 chocolates, comi, né, um pedaço de cada um, os 2 chocolates que eu sempre tive vontade de comer, né? E não aconteceu nada. Eu não senti nada novamente e eu continuei. Aí na quarta eu comi pizza novamente à noite. Tudo isso fazendo teste, tá, gente? Para testar mesmo, né? Para testar mesmo, para ver se a coisa estava realmente funcionando. E na quinta-feira, daí eu dei a cartada final, eu disse, não, eu vou fazer uma coisa que se tem uma coisa que eu tenho vontade de comer, gente, é engraçado isso, mas é o bolo de queijinho. E o bolo de queijinho é uma bomba de glúten e lactose, né? Então, aí fui, comprei uma fatia, vim para casa, sentei, comi o bolo de queijinho, e aí eu me dei conta que realmente eu estava diante de uma cura, né, que eu tive dentro do Theta Healing. E aí eu mandei mensagem para a Rafa, eu disse, Rafa, eu acho que a gente está diante de uma cura do Theta Healing. Só pode, porque eu não estou sentindo mais nada, quando eu me dei conta que eu comi, eu nem não vi que eu comi, não percebi que eu comi, e me dei conta disso e não estou sentindo nada, estou super bem. Então, assim, acredito que seja uma cura dentro do Theta Healing. E na época, era bem época de Páscoa, né? E eu disse, bom, vou fazer o teste agora com chocolate, né? E, assim, só quem sabia disso era a Rafa. A Rafa foi a primeira pessoa a saber disso. E depois o meu esposo e o meu filho, né? E assim, para mim, gente, vocês não têm ideia, vocês não têm noção do que isso representa para mim. Era muito sofrimento, sabe? Eu ia em lugares com as pessoas, com amigos, com familiares, eu nunca podia comer nada, porque o fato de ter a contaminação cruzada, para mim, já acabava com tudo ali, né? Então, eu sempre tinha que, ou eu levava a minha marmitinha, ou eu não comia nada, né? Ou eu saía de casa, antes de sair de casa, eu jantava ou comia alguma coisa para poder ir estar lá junto com as pessoas, né? Então, assim, foram anos de muito sofrimento com isso, assim, e eu acho que quem passa por isso, e, né, com essa ser tão severo como eu tinha, assim,
tem muitas pessoas que, eu não sei, eu acredito que aqui tem alguém da minha família assistindo essa live agora, essa aula, essas pessoas podem confirmar isso. Sim, foram anos de muito sofrimento, sabe? E assim, a gente conseguiu curar isso dentro do Theta Healing, e nem foi diretamente isso. Então, eu curei um sentimento, né, que eu tinha, que daí liberou essa desordem física. Então, assim, pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês e mostrar isso para vocês, né, essa cura que eu tive dentro do Theta, e dizer para vocês que vão fazer o curso, mergulhem de cabeça nesse curso, sabe? Se entreguem, se permitam viver, sabe? Porque ele é fantástico. Ele é fantástico, eu não sei nem explicar, assim, sabe? O quanto eu estou feliz por estar aqui agora, sabe? Eu espero, sinceramente, que muitos alunos, né, muitos de vocês possam estar aqui no meu lugar, nas próximas aulas, dando depoimento de vocês, de curas, né, de tudo que vocês possam curar aí na vida de vocês, que vocês precisam curar. Porque, gente, é possível, sim, a gente viver uma vida feliz, saudável e próspera. Se permitam, sabe? Se permitam. Muita coisa mudou na minha vida, sabe? Muita coisa mesmo, de verdade. E, assim, ó, eu fico assim, como eu falei, eu fico emocionada mesmo de falar. Emocionada por estar aqui hoje, dividindo isso com vocês e mostrando para vocês que realmente tudo isso é possível. Então, se permitam, sabe? Se joguem de cabeça mesmo, assim. O curso é fantástico. A Rafa é uma maravilhosa, conduz o curso maravilhosamente bem. E, gente, olha, eu só tenho a agradecer. Gratidão, Rafa, por permitir que eu estivesse aqui hoje, pelo convite. Me coloco à disposição para outras, né, para ser contribuição novamente para outras pessoas, né? Então, muita gratidão mesmo, tá? Por estar aqui nesse momento, por me permitir estar aqui. A gratidão é minha, assim, Cá, de você se disponibilizar, né, a vir contar o que aconteceu com você, né, ter toda essa generosidade, né, de compartilhar aí, de querer que mais pessoas também consigam isso, né, e assim, você fica emocionada aí, eu fico emocionada aqui cada vez que você conta, porque foi realmente muito lindo, né? E aí a gente percebe o quanto o nosso corpo é reflexo, né? O quanto as nossas desordens, né? Muitas vezes as nossas dores físicas, coisas que acontecem, né? De desordem, de doenças, tem a ver com o nosso emocional, né? E aí você é a prova disso, sim, né? É maravilhoso, o teu depoimento é muito lindo, maravilhoso, assim. E a gratidão é toda minha de você estar aqui compartilhando, porque isso é uma possibilidade fantástica, né? Também assim de as pessoas conhecerem que existe essa ferramenta, que existe essa outra possibilidade, né? Que assim muitas vezes a gente acha que, né? Assim a medicina fala, né? Não tem cura, né? Intolerância a lactose, você ter alergia, que é ainda mais perigoso, né? Porque tolerância te causa um desconforto, mas a alergia, ela pode pôr em risco a tua vida, né? Então, e não tem cura, né, para a medicina tradicional, e a gente está abrindo essa possibilidade quando a gente trabalha com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que é o fundo que estava causando aquela o corpo ele só está mostrando que tem alguma coisa que não está legal, né? Que tem algo em desordem. E aí, assim, muitas vezes a gente vai para um caminho, né? Aqui que não é muito racional, né? A gente pensar assim que a gente trabalhou
a crença de rejeição, né? E liberar, e o teu corpo manifestava essa rejeição rejeitando a comida, né? Assim, te causando também esses momentos onde você estava com outras pessoas, mas acabava se sentindo rejeitada de alguma forma, porque você não podia confraternizar ali, né? É sempre aquela coisa de, não, eu tenho que estar de fora porque, né, o meu corpo não está, assim, o meu corpo vai passar mal aí se comer algo. Então, mas olha como o subconsciente estava mandando essa mensagem, né? Através da rejeição de determinados alimentos, né? Então, e eu achei fantástico, porque é isso mesmo, assim, às vezes a gente vai num ponto lá que é uma das nossas bases, eu sempre falo isso, a gente vai numa das nossas bases, que isso, né, reflete em muitas coisas. Então, às vezes a gente vai com um objetivo, né, como ali no exercício era liberar esse sentimento de rejeição, era curar isso, né, reprogramar o subconsciente de outra forma, e reverberou, assim, em muitas coisas da tua vida, né? Então, fico muito feliz mesmo pela tua trajetória. A Karine também abraçou aí as terapias, né? Assim, tá a serviço também de ajudar as pessoas, né? E tenho certeza que você vai ser contribuição aí para muita gente, não tenho dúvida disso. Eu fico feliz, Rafa. E assim, Rafa, só para concluir ali rapidinho, a gente falou, eu falei da intolerância à lactose e alergia ao glúten, né? Mas eu tenho uma lista gigantesca de alergias que foram todas curadas de alimentação, de alimentos, né? Então, assim, para vocês terem uma noção, eu era alérgica à alface. Nossa! Tem noção disso? Incrível! Por isso faltava tantas vitaminas, por isso, sabe, eu tenho um vídeo da minha nutricionista, ele está gravado, né? Ela me mandou porque eu precisei encaminhar isso também para uma outra formação. Então, assim, de reposição de vitaminas, que a gente vinha tentando fazer e tal, eu tenho um vídeo dela gravado falando sobre isso. Então, assim, foi uma transformação muito grande, sabe? Foi, para mim, por isso que eu falo assim, fico muito emocionada, porque eu sei tudo que eu passei, sabe? Tudo que eu vivi. E eu me permiti, eu cheguei uma hora que eu me permiti, né, me curar. Eu não quero mais viver desse jeito e eu preciso sair disso, né? Então, foi onde eu me permiti, permiti que essa cura acontecesse na minha vida. Por isso que eu digo para todo mundo, assim, ó, não existe o fácil e o difícil, não existe eu sou mais fácil do que tu. Não, gente, não existe isso. O que existe é você se permitir, você se colocar à disposição, né? É aquela coisa, a gente aquele dia no Digem, a gente tratou aquele sentimento de rejeição, a gente foi lá, é como se a gente fizesse uma faxina, né? Levantasse tudo e mexesse tudo que é cantinho, né? E foi mexendo tudo que foi cantinho. E aí foi liberando e a coisa foi sendo colocada no lugar, foi se harmonizando, tudo foi colocado no seu lugar, no seu devido lugar. E aí liberou o quê? Essa desordem que eu tinha física, né, que, nossa, para mim foi fantástico, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão, assim, ao Teta né, e essa pessoa maravilhosa que é a Rafa, né? Então, assim, ó, gente, se permitam, só isso que eu digo, se permitam viver, se permitam mexer no que precisa para se curar, porque eu sei que isso é possível. Com certeza, Karine. Gratidão mais uma vez, assim, de você estar aqui com a gente. E seja sempre muito bem-vinda nas turmas aí para colaborar, para ajudar, auxiliar, dar o teu depoimento. E com certeza. Muito bom, me sinto muito grata e muito feliz, realizada também de ter sido canal, né? De ter possibilitado isso, assim. Então, é uma felicidade, uma gratidão que não tem tamanho, assim, né? É muito bom, né, Rafa?
É muito muito bom bom mesmo. isso, né? A gente poder contribuir, ser contribuição, né? Isso é maravilhoso, né? E a gente está aqui para isso, né? Para ser Com, contribuição com certeza. E para evoluir, e eu sempre e para falo, e para ser evoluir. feliz, né? E para ser feliz, com certeza. Bora ser feliz, saudável e próspero. Vamos embora. Exatamente. Está feito, está feito, está feito. Joia, Karine, gratidão. Pessoal, vou falar agora um pouquinho assim rapidinho de outros casos e do que tem no curso, né? Só dar uma explanada geral e aí a gente vai fazer a meditação para vocês experienciarem essa conexão aí com a fonte criadora, tá? A Elvira colocou assim, ó, sou testemunha disso, tudo que a Karine passou. Esse foi um dos casos aí que foram muito interessantes, né? A mãe quebrou o tornozelo, rompeu ligamentos e teria que passar 6 meses para fazer todo o tratamento. E a gente fez uma sessão de teta, também trabalhou a questão emocional, o porquê da fratura, né? E a gente fiz o comando ali, requisitei para o criador a cura instantânea ali do osso. E a Havaiana fala que quando a gente fala do osso, de restaurar o osso ali, ele é muito rápido, o corpo responde muito rápido a isso, é instantâneo mesmo. E ela ficou 3 semanas com o pé imobilizado para voltar, fazer lá o desinchar e fazer os exames para fazer cirurgia, que ia ter que fazer cirurgia. Então, aí o que aconteceu? Quando ela voltou no médico para agendar a cirurgia, depois dessas 3 semanas que a gente fez a sessão de teta, o osso dela tinha se consolidado novamente, os ligamentos estavam se reconstruindo. A Havaiana fala que os ligamentos eles demoram um pouco mais tempo para se reconstruir mesmo. Tinham se reconstruído e ela não precisou fazer cirurgia. O médico falou para ela, não, pode largar a muleta e marcar fisioterapia para fazer fisioterapia aí já. Mas isso aconteceu com a minha mãe e foi uma cura, assim, fantástica. Mas, assim, contando, então, esse relato aí da minha mãe, eu presenciei ali, testemunhei mais uma cura instantânea com o Theta Healing. Então, é uma técnica fantástica, né? Então, assim, eu já atendi pessoas que resolveram relacionamentos, que conseguiram se libertar. Vou voltar ali e compartilhar a tela do slide ali para a gente acompanhar aqui. Então, assim, deixa eu passar aqui, né? Então, eu já atendi uma pessoa que ela tinha acessos de raiva muito grandes, assim, e de brigar com as pessoas mesmo, de não controlar, de chegar a se machucar. Então, ela me relatou que teve uma vez que ela deu um soco num vidro e teve um corte profundo no braço, então tinha esse excesso de raiva, e aí a gente tratou também lá na origem e passou esses excessos de raiva, né? E ela nunca mais teve isso, então a gente vai lá na origem e faz essas transformações. Atendi também uma diretora que trabalha com vendas e a gente trabalhou muito a questão da autoconfiança e ela conseguiu alcançar uma meta para ganhar um prêmio, que era uma viagem internacional, né? Já presenciei muitas, assim, curas mesmo de ansiedade, depressão, fobias, como perguntaram ali se era possível estar curando uma fobia, sim, né? Então, cura de osso quebrado, que foi ali o relato que eu falei da minha mãe, o divórcio energético, então, várias pessoas que terminam um relacionamento e ficam vinculadas com o ex ou com a ex e não conseguem ter outro relacionamento, então a gente faz esse corte energético, quebra esse vínculo que tinha ali, né? Então, e a pessoa ela consegue seguir a vida, consegue ir para outros relacionamentos. Então, isso aqui são só alguns exemplos
do que é possível, assim, né? Então, é o que eu falei, essa é uma ferramenta que traz infinitas possibilidades aí, tá? Então, para quem quiser aprofundar, né? Quem quiser, eu quero essa ferramenta para minha vida, eu quero transformar minha vida, eu quero ter esse conhecimento, essa ferramenta na minha mão para transformar minha vida, transformar a vida das pessoas à minha volta, para também quem é terapeuta, quem sente chamado de trabalhar com cura, né, de estar a serviço das pessoas, é uma ferramenta fantástica. Você pode estar agregando elas ferramentas que você já tem, que você já trabalha, vai te dar um plus assim nos atendimentos, né? Então, quem quiser aprofundar, o que traz o curso básico, né? Então, no curso básico, eu aprofundo ali a história da Havaiana, como é que a técnica foi criada, todas as bases do Theta Healing, então, tudo que compõe, né, essa técnica, ela tem as bases ali, como é que a gente faz os comandos para cada situação. Hoje vocês vão aprender o comando de cocriação, mas aí tem os comandos para todas as situações, como é que a gente testemunha isso, como é que a gente faz essa conexão de forma fácil, rápida com a fonte criadora, como é que a gente entra nesse estado teta, né, de forma aí a se conectar, a reconhecer que a gente tem também toda essa energia da fonte criadora dentro da gente, né? A gente está totalmente, assim, a gente esquece, a gente se desconectou dessa energia, mas a fonte criadora, ela está dentro da gente, de cada célula do nosso corpo, né? Então, a gente tem essa energia vital na gente, a gente tem dentro de cada átomo, né, essa energia aí da fonte criadora. Então, a gente expande a consciência, desenvolve os nossos sentidos intuitivos e psíquicos. Então, você vai perceber que você vai usar muito mais a intuição, que você vai se conectar muito, vai entender também, se você é uma pessoa já intuitiva, todos somos, né? Mas tem alguns que já estão, assim, mais conectados, observando a intuição, e que já estão mais atentos à sua intuição, e aí você vai conseguir identificar e se conectar muito mais, usar muito mais a sua intuição, alinhar os seus chakras, os seus centros de força, né? Você vai saber como identificar, reconhecer e mudar as crenças, os padrões, as emoções que te limitam. Então, você aprende a como identificar, como fazer o teste. Existe um teste muscular que a gente aprende a fazer para saber se a gente tem aquela crença no nosso subconsciente ou não, né? Testemunhar curas físicas, mentais, emocionais e espirituais, fazer a leitura intuitiva. Então, a gente já faz isso, né, sem perceber. Então, a gente já chega no lugar e já percebe se aquele lugar tá legal, se não tá. A gente já tem todas essas questões, mas a gente não sabe identificar, muitas vezes, não sabe como decodificar isso, né? Desculpa. E aí, no curso, a gente aprende a fazer essa leitura intuitiva. Aprende a fazer a escavação das crenças também, que é o digging, como identificar, encontrar a crença limitante, como fazer o download de sentimentos, ou seja, baixar essas novas informações, né? Eu sempre falo que a nossa mente é como se fosse aí como se fosse um sistema operacional aí, né? E a gente vai baixando os aplicativos, vai instalando, removendo, atualizando, e a gente pode fazer isso com a nossa mente também, com o nosso subconsciente. A gente aprende a trazer essas novas informações para expandir essa consciência. Então, conhece os 7 planos de existência dentro do Theta Healing, que vai desde o plano mineral, vegetal, animal, o reino dos espíritos, o reino o plano dos ascensionados, o plano das leis universais que regem, né, todo o funcionamento do universo, e o 7º plano de existência, que é a fonte criadora. A gente também faz o exercício de entrar em contato com a energia do anjo da guarda e dos nossos mentores,
A gente faz a manifestação da alma gêmea para quem aí não encontrou ainda a sua alma gêmea, tem o exercício no curso, na manifestação, aprende como co-criar, manifestar o futuro, faz a ativação do DNA. Essa ativação do DNA é uma ativação para a gente, desculpa, acessar informações aí de uma forma mais fácil, acessar também o DNA da juventude. Então, a gente faz toda a ativação do DNA. E como eu falei ali antes, o curso ele é 30% teórico, 70% prático. Ou seja, a gente vai vendo a teoria e já vai fazendo a prática, já vai aprendendo como colocar isso como colocar isso em prática na sua vida, né? Eu falo aí que hoje eu uso o tempo todo, né? Desde manifestar a vaga de estacionamento até as outras coisas que eu quero, as possibilidades, alinhar com as coisas que eu desejo, observar, né, as crenças, o que está me causando algum desconforto, algum medo, alguma desordem física. E aí eu uso muito no meu dia a dia, né? Além dos atendimentos, né? Então é algo que a gente pode trazer para a nossa vida, porque há uma expansão de consciência, ir para outro nível de consciência, né? Então a Havaiana fala que quem faz o Theta Healing, o DNA avançado, que é o curso depois do básico, onde você recebe entre 700 e 1000 downloads, ou seja, informações, consciência nova, né? Então, sentimentos de alegria, gratidão, amor, merecimento. Então, você vai recebendo todas essas informações do curso. A Havaiana fala que equivale aí a 200 ou 300 reencarnações, o que a gente evolui de consciência com o Theta Healing, né? Então, assim, é uma expansão de consciência muito grande, muito, que abre muitas possibilidades para a nossa vida. Então, vamos lá. Tomar uma aguinha só. É importante também, a hidratação é muito importante quando a gente faz esse trabalho de mudança de crença, porque a água leva a informação pelo nosso corpo, né? O nosso corpo aí a maior parte, maior porcentagem é água, né? Então, é muito importante essa hidratação também. O que você recebe no curso? Certificado internacional, você se torna um Theta Healer, né? Com o seu registro no site oficial. Então, todo o material, a apostila também que vocês recebem, o certificado é do Instituto do Theta Healing, é um instituto, o THINK, que é o Instituto do Theta Healing, que é mantido, né, pela Havaiana. Então, ela faz todo esse acompanhamento, né? E também vocês recebem um livro, né? O livro este aqui, que é o DNA básico, que tem tudo que a gente aprende no curso DNA básico, e está aqui no livro também, além de estar na apostila, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, como é que é a... Opa! Como é que é a estrutura do Theta Healing, né? Então, você começa com o básico, depois você tem o avançado e o aprofundando no digging, que aqui no avançado a gente aprofunda, aqui no básico você recebe toda a técnica, todas as possibilidades, tudo que o Theta Healing que você pode fazer com o Theta Healing, com a técnica. No avançado a gente aprofunda muitas coisas, faz todos esses downloads e sentimentos, né, que isso faz uma mudança gigante no nosso subconsciente. E no digging, no aprofundando no digging, a gente aprende a como fazer vários caminhos para chegar na crença raiz, para ir direto, né, para ter esse resultado, como a Karine teve ali no curso, né, onde a gente tratou, né, uma questão, ela poderia ter trazido essa questão, essa desordem da intolerância ali, da alergia alimentar. E a gente provavelmente chegaria pelo digging nessa questão da rejeição.
Mas ali ela trouxe a rejeição, e aí já era uma raiz que mantinha também essa desordem física, né? Então a gente aprende a fazer esses caminhos de buscar essas raízes. Aí depois, agora entrou como pré-requisito você e o criador, e aí depois você pode escolher todos esses cursos que manifestação em abundância, que trabalha questões de abundância, de prosperidade, que eu já fiz. Aí tem jogo da vida, alma gêmea, ritmo e peso perfeito, que eu também já fiz. Planta, animal, anatomia intuitiva, que é um dos cursos mais profundos do Teta que eu conheço, que eu fiz também. Ele é um curso, uma imersão de 15 dias, para entender todo esse funcionamento do sistema do corpo. Aí relações mundiais, laços familiares, você é o criador, que eu tenho também, você e seu parceiro, você é terra e você e seu círculo íntimo, que eu vou fazer na próxima semana como praticante. E aí depois aqui tem o DNA 3, doenças e desordens, e 7 planos de existência. O DNA 3 eu também já fiz. Então, como praticante, eu tenho todos esses cursos que eu citei, e como instrutora, eu tenho básico, avançado, e logo eu vou estar aí fazendo, aprofundando no digging, e você, o criador, e depois alguns outros aqui, que esse é o caminho que a gente faz como instrutor também, é o mesmo caminho que a gente faz como praticante, e depois a gente faz como instrutor. Então, a gente vai fazer agora a meditação, vou ensinar para vocês como se conectar com a fonte criadora, como fazer essa expansão, que é muito fácil. A meditação ela é muito fácil também de fazer. Então, vou guiar vocês na meditação e vou, durante a meditação ali, vou falar qual que é o comando da cocriação da manifestação. Então, já pensem aí o que vocês querem cocriar nesse momento, o que vocês estão querendo manifestar na vida de vocês, e para ali no momento vocês estarem colocando essa intenção, essa energia aí de manifestação. Sabendo e entendendo que se você sentir algum desconforto com a sua manifestação, você tem que olhar crenças ou o que está bloqueando aí, tá? E também, quando a gente manifesta alguma coisa, a gente tem que entender, saber que existe um tempo para que haja o colapso de ondas, né? Que essa energia ela possa se organizar para colapsar ali no que a gente quer. Então, muitas vezes isso, dependendo do que é e como está já no teu campo energético, muitas vezes isso vem rápido e outras vezes demora um pouco mais, porque tem o tempo para fazer todas essas conexões para que isso aconteça, certo? Então, vamos lá. Eu vou pedir agora para vocês se acomodarem de uma forma confortável. Isso. Eu vou colocar aqui uma música também. Então, procurem aí uma posição bem confortável. Quem preferir deitar, pode deitar, se não, busca ficar sentado de uma forma confortável. Isso, agora foi a nossa musiquinha. Então, fechem os olhos.
E a gente vai começar fazendo umas respirações bem grandes. Então, inspira grande e solta. Isso. Mais uma vez, vai inspirando bem grande. E vai se conectando agora com o seu corpo. Deixando os pensamentos passarem. E se concentrando no seu coração. Sinta o seu coração, se conecte com a sua energia, com a sua essência. E agora imagine que uma luz brota do centro do seu coração. Essa luz representa a sua essência, a sua energia. E agora você leva essa luz, essa energia lá para os seus pés. E você vai se conectar com a terra. Então imagine essa luz saindo pelos seus pés, descendo na terra, descendo, descendo, indo até o centro da terra. E lá no centro da terra, imagine que a sua luz encontra um grande cristal. E você recebe da terra a energia desse cristal. E esse cristal vai recebendo a sua energia de ansiedade, de peso, preocupação, desconforto. Vai ficando todo com esse cristal e você vai recebendo dele uma energia pura. E você vai trazendo de volta para você a sua energia junto com a energia da terra. Subindo pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, subindo por todo o seu corpo. E sinta ou imagine que os seus chakras, que são os seus centros de força, vão expandindo, expandindo, e todo o seu campo energético agora vai expandindo. Até que essa luz sai pelo topo da cabeça, formando uma linda bola. Imagine-se entrando dentro dessa bola, colocando a sua consciência dentro dessa bola. E essa bola se desprende e começa a subir com você. E vai subindo, subindo, subindo. Passando pelo céu, pelas nuvens. Subindo, subindo, indo cada vez mais alto, subindo, subindo. Até sair do planeta, passar pelas estrelas, ir além do universo. E quanto mais você sobe, maior é a sua sensação de paz, tranquilidade, relaxamento.
Imagine-se agora passando por uma camada de luzes claras e escuras, subindo, subindo, passando por uma luz dourada. E agora por uma camada de luzes coloridas, até que você chega na frente de um lindo portal de luz branca perolada. E você sai da sua bola, atravessa esse portal e entra dentro dessa camada de luz branca perolada. E você sente que essa luz branca vai te abraçando. E você vai se conectando com a energia da fonte criadora. Deus, universo, como você desejar chamar. Até que você e essa luz branca se tornam um só. E há uma sensação profunda de paz, tranquilidade, relaxamento. E a partir desse lugar, dessa conexão, é possível reprogramar o seu subconsciente, fazer as curas em todos os níveis, manifestar o que você deseja na sua vida, ser co-criador da sua realidade. Então agora repita mentalmente, fonte criadora, ou como você desejar chamar, é requisitado que eu manifeste em minha vida. Agora coloque a sua intenção, o que você deseja manifestar. Nesse momento. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. Mostre-me. Imagine. Traga na sua tela mental o que você deseja manifestar, co-criar na sua vida. Como se você já estivesse vivendo isso nesse momento. Sinta, traga toda a emoção. Sinta alegria, gratidão. Sinta todas as células do seu corpo vibrarem. Imagine-se vivendo isso que você intencionou, como se já fosse realidade nesse momento. Seu subconsciente não sabe, não entende passado, presente e futuro. O seu subconsciente, tudo está acontecendo aqui e agora. Então, traga toda a emoção. Imagine, crie o que você deseja. Se vier algum pensamento de que é difícil, impossível, apenas repita mentalmente. Criador, cancele. Está cancelado, cancelado, cancelado. Então, qualquer pensamento, qualquer sentimento que cause desconforto ou que traga impedimento para que você manifeste o que você deseja, apenas peça para o Criador cancelar. E vá mantendo
a sua intenção, a sua imaginação, o seu sentimento no que você deseja, vibrando em alta frequência, na frequência da gratidão. Da gratidão por você já ter isso que você está manifestando nesse momento. E agora imagine que vem uma luz rosa pelo topo da sua cabeça. Essa luz rosa representa o amor incondicional, a energia da fonte criadora, se espalhando por todo o seu corpo. E agora essa luz rosa sai pelo seu coração e vai abraçando a sua manifestação. Imagine que isso que você intencionou agora está sendo totalmente envolvido por essa luz rosa, pela energia da fonte criadora. Isso. Sinta toda essa leveza. Sinta o quanto é bom se relembrar de como é estar conectado com a fonte criadora. Agora trazendo toda essa sensação de paz, tranquilidade, leveza. Vá fazendo o caminho de volta, sabendo que agora você pode se reconectar com essa fonte sempre que desejar. Apenas você pode se imaginar subindo por todas as camadas até chegar na camada branca. Então agora imagine-se saindo da luz branca para fazer o caminho de volta, atravessando o portal, entrando dentro da sua bola e fazendo o caminho de volta. Descendo, descendo, passando as luzes coloridas, a luz dourada, as luzes claras escuras, descendo, descendo, passando o universo, o céu, até chegar no topo da sua cabeça, onde a sua bola de luz se dissolve e toda a sua consciência volta para o seu corpo, volta para aqui agora. Vai se sentindo conectado novamente com a Terra, com o momento presente. Isso. E vá voltando, abrindo os olhos, respirando grande, se espreguiçando, voltando para aqui agora. Isso. E coloquem para mim aqui no chat como é que vocês estão. Está todo mundo bem? Se tem alguém aí que
não tá legal, dá um oizinho aqui também. Queres abrir o teu microfone para falar um pouquinho, Michele, sobre isso? Para eu entender melhor? Quem mais sentiu alguma coisa diferente? Ah, tá. Tá com problema aí, não consegue abrir a câmera. Tranquilo. A Cristiane falou dor nos ombros. Certo. Ah, sempre maravilhosas essas meditações. Ah, tá, Michele, inquietação nas pernas e coceira pelo corpo. O que acontece? Às vezes a gente está num processo aí muito agitado, né? E quanto mais você vai praticando, deixa eu tomar mais uma aguinha, gente. Quanto mais a gente vai praticando a meditação, mais rápido a gente vai se conectando e mais fácil vai ficando para a gente relaxar, né? Desculpa. Então, assim, às vezes essa inquietação aí, coceira pelo corpo, um peso nos ombros, dor nos ombros, é uma certa resistência do próprio subconsciente, né? Então, por estar com alguma questão ali que está precisando ser olhada, tá? Então, ou por uma falta de hábito mesmo de entrar nesse estado de relaxamento. Então, isso pode acontecer, tá? Mas conforme a gente vai fazendo aí a meditação, conforme a gente vai liberando aí o que precisa, aí vai ficando aí mais leve, mais tranquilo, tá? A Patrícia colocou que se sentiu bem leve, que legal. A Elvira colocou maravilhosa meditação, que bom, Elvira. A Andrea colocou que teve muito comichão nas pernas, foi difícil concentrar, mas me vi na bola branca passando o portal, foi super legal. Ah, que legal, André. É assim mesmo, é como eu falei, às vezes a gente, o nosso próprio subconsciente dá uma travadinha, às vezes, uma autossabotada ali, né? Mas como a gente vai praticando isso, vai ficando mais fácil. E no curso, como a gente tem várias trocas, a gente pratica bastante a meditação, tá? E aí a gente faz as trocas também. Então, vai criando esse caminho neural no cérebro e vai ficando cada vez mais fácil se conectar, tá? Hoje eu me conecto instantâneo, não preciso mais, né? Tipo, é difícil, só se eu estiver muito agitada, alguma coisa que eu tenha que fazer o caminho todo. Mas hoje, se eu me concentro aqui, já imagina a luz branca, a conexão, o meu cérebro ele já entendeu esse processo e eu já entro em estado teta, tá? Então, quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando. A Ana colocou gratidão, boa noite, Ana, gratidão a minha, tá? Rafa, como sempre, não queria voltar, me sentindo muito leve. Que maravilha! Quem que é? Aparece para mim só como usuário. Escreve o teu nome aí para mim, só para eu saber quem que é, por favor. E isso eu recebo muito relato também, tanto nos atendimentos quanto nos cursos. Ah, tá, Karine, tá como usuário. Karine, é assim mesmo, né? Dá vontade de ficar lá, né? A gente sabe disso, né? Não dá vontade de voltar, né? Exatamente. A Beatriz colocou, não consegui me desligar, deu uma pressão na cabeça. A Beatriz, então, tem alguma crença, alguma questão aí que pode estar bloqueando, tá? Mas isso é só crença, né? É só algum bloqueio do subconsciente, porque todo mundo consegue se conectar. Como eu falei, a gente
esquece que está conectado, né? A gente tem que fazer esse caminho de volta, mas a gente já está conectado com essa fonte criadora, a gente tem essa energia, essa centelha divina dentro da gente, né? Então, é alguma questão aí do teu subconsciente que deu uma travadinha, tá, Beatriz? Mas, assim, geralmente, quando a gente faz essa conexão, né, a gente tem esse sentimento aí de muita leveza mesmo, e dá vontade de ficar lá, não dá vontade de voltar, né? Isso é bem comum. Então, gratidão imensa para cada um que aceitou esse chamado, que veio hoje aí participar aí da aula. Espero que esse conhecimento aí já seja de grande contribuição para a vida de vocês. E quem sentiu o chamado de trazer toda essa potência aí para a sua vida, trazer essa ferramenta fantástica, maravilhosa, aproveita essa turma. Gratidão, gratidão imensa, Karine, por estar conosco aí essa noite toda, pelo teu depoimento também. E, pessoal, qualquer coisa me chamem. Gratidão e até o nosso próximo encontro aí. Vamos se encontrar aí nas rodas de cura, pelo Instagram ali ao vivo, ou nos outros cursos, nas outras aulas. E pratiquem a meditação, depois me contem. Depois me contem as manifestações de vocês também. Me contem aí como é que ficou, tá bom? Beijo grande, abraços e até a próxima.